Aleluia, glória a Deus, a graça e a paz a todos os meus amados irmãos que acompanham o canal Cleide de Souza Ministrações. E hoje eu tenho aqui uma ministração sobre a tua vida neste dia que se chama hoje. Amém? Hoje nós vamos falar a respeito das aflições, das provações e aflições que todo cristão sente e passa em algum momento, em alguns momentos da vida. Me acompanhe neste momento. Vamos ler aqui Marcos capítulo 14, aleluia, Marcos 14, 32, que diz assim: E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se, e disse-lhes: A minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Amém. Amados irmãos, nós conhecemos bem essas palavras. Nós conhecemos o que é ter angústia, nós sabemos o que é ter pavor, nós sabemos o que é sentir tristeza, porque são sentimentos que todos nós, seres humanos, sendo cristãos ou não, são sentimentos que a humanidade tem, né? Diante de tantas coisas ruins que estão ao nosso redor, né? Nós sabemos que nós passamos por alguns momentos difíceis da nossa vida. E o próprio Jesus, ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo. Eu quero falar sobre esse sentimento de aflição. Irmãos, Deus me deu essa palavra, eu achei muito interessante quando eu li esse versículo. Porque o Senhor Jesus, ele também, como homem, né, nós sabemos que Jesus foi 100% Deus e 100% homem. E como 100% homem, ele também passou pelas mesmas provações, passou pelas mesmas tribulações e angústias que nós passamos. E eu achei muito interessante porque certa feita eu estava passando um momento de angústia, né? Passando alguns dias de angústia, né? E agora nós estamos em momento mesmo de pavor, de medo, de angústia. E eu fiquei meditando nesta palavra, falei: meu Deus, que interessante! É que Jesus, Filho de Deus, o Salvador, ele também sentiu angústia. Olha que interessante, irmãos, é que nós muitas das vezes nos envolvemos tanto nas nossas provações, nas nossas limitações, né? Nas nossas adversidades, e esquecemos que Jesus também passou por isso. Jesus também, como Deus, ele também se angustiou. A Bíblia diz aqui, Marcos relata que ele sentiu pavor, ele sentiu medo da morte. E conforme ele começou a orar, ele começou a se angustiar, ele começou a sentir medo, ele começou a sentir tristeza, uma profunda tristeza. E vocês podem ler comigo aqui que foi o próprio Jesus que relatou. Olha o que Jesus disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus sentiu profunda tristeza, sentiu uma grande angústia. Mas vocês perceberam que, olha o que ele declara. Ele estava apavorado, ele estava com medo, ele estava angustiado, porque ele também era homem. Ele também passou pelos sentimentos que nós passamos. E olha o que ele diz: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Ele também pediu para Deus poupá-lo desta hora, poupá-lo dessa situação, tirar essa aflição dele, tirar essa angústia dele. Mas ele disse: Pai, contudo seja feita a tua vontade, seja feita o que tu queres. O que eu quero trazer para a nossa meditação é que essas aflições que nós passamos hoje, Jesus também sentiu. Irmãos, Jesus sentiu tristeza, Jesus também sentiu pavor, e ele venceu esse pavor. Ele venceu essa angústia, ele venceu esse medo, ele venceu a tristeza.
Ele se entregou à cruz, Ele se entregou à morte por nossas vidas, e Ele passou por cima de todas essas aflições, todo esse sentimento ruim da nossa carne que nós sentimos na nossa vida. Ele passou, Ele foi além, Ele foi por cima disso. Ele reinou sobre isso. Então eu entendo que quando nós estamos tristes, quando nós estamos angustiados, devemos nos lembrar que Jesus Cristo se angustiou mais ainda. Quando você estiver triste, faça como eu fiz. Eu entendi quando eu li esse versículo, eu fiquei falando comigo mesmo, poxa vida, Jesus também teve tristeza. Quer dizer que as tristezas que eu tenho na minha vida, as aflições que eu tenho na minha vida, as adversidades, Jesus também passou por isso, Ele sendo Deus, não merecendo passar, não sendo pecador, sendo santo, sendo digno. Ele sentiu isso. Imagine nós, irmãos, que somos pecadores, somos fadados a ter falhas, que estamos num mundo onde jaz no maligno. Então que esta palavra venha fazer você refletir neste dia ou nesta noite, a hora que você estiver assistindo esse vídeo, que você também reflita nesta palavra, que com tudo isso, ainda amedrontado ali, Jesus passando aquela aflição tão intensa, irmãos, não foi uma tristezinha que a gente passa, chora, no outro dia a gente está bem. Jesus sentiu a tristeza da morte na alma, profundamente, com muita intensidade. Foi uma tristeza intensa, foi uma angústia intensa que Ele passou, e Ele venceu. Por isso que Ele disse, vocês vão ter essas aflições, tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo. Então, amados, que quando você estiver passando esses momentos difíceis que eu passo, você passa, todos nós passamos, sendo crente ou não, vamos nos lembrar de que Jesus se angustiou até a morte, em morte de cruz, para que nós venhamos também vencer as adversidades, as aflições e as angústias que vierem contra nossas vidas e contra a nossa família e contra a nossa casa. Amém? Fiquem com Deus e meditem nessa palavra, que o Senhor fale mais ao coração de vocês. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Beijo no coração. Amém.